Muito bem. Terminada a primeira metade da jornada de hoje, nós vamos dar início à segunda metade da jornada de hoje. Para quem não me conhece, ou para quem perdeu a primeira metade, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, né, e me dedico a 2 clínicas médicas na cidade de São Paulo, que cuidam de dores crônicas, dores do sistema músculo-esquelético, né? Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, joelhos, tornozelos e pés. Então, em qualquer geografia do corpo humano, pode se manifestar uma dor que corresponde a um transtorno músculo-esquelético. É com isso que nós lidamos, entende? Nós lidamos com dores crônicas, de dores de difícil solução, dores que os pacientes já percorreram vários serviços médicos, entende? Sem sucesso, sem solução. É a grande maioria dos doentes que nos procuram, entende? A grande maioria dos doentes que nos procuram. E eles são crônicos, têm dificuldade de conseguir um bom resultado de tratamento. Não é incompetência médica, também sempre repito. Não, é que o caso deles é muito difícil. O diagnóstico é muito difícil. E mesmo uma vez feito o diagnóstico, o tratamento é muito difícil de solução, dependendo do grau da doença. Entende? Eu também sempre repito aqui. Doenças do nosso esqueleto. Nosso esqueleto não é só osso. Não, os esqueletos são ossos, vasos, nervos, músculo, tendões e articulações. Entende-se por nervos, né? Por nervos, raízes nervosas. Raízes nervosas. A célula nervosa chama neurônio, é a unidade do sistema nervoso. Então, ela é uma célula meio estrelada, assim, podemos dizer, a grosso modo. E ela tem uma espécie de cauda, né? Numa das hastes da estrela, tem uma cauda comprida. Essa cauda é uma raiz nervosa, né? Que se reúnem em feixes, né? Em feixes. Eu diria que você tem mais de 1 trilhão de células nervosas, né? Mais de 1 trilhão. Então, músculo pode doer, tendão pode doer, articulação pode doer. E os nervos, quando pode ter uma dor muito forte, são as nevralgias. Eu vou dar 3 exemplos de nevralgia que os doentes se queixam muito quando tem esse problema. Muito. É terrível, né? Primeiro, nevralgia do trigêmeo, né? No crânio, nós temos 12 pares de nervos cranianos, né? E me parece que o 5º par se chama nervo trigêmeo. Ele, por alguma razão, pode dar uma nevralgia desse nervo, que é uma dor terrível na face, que se irradia às vezes por uma metade só do rosto, ou um pedaço do pescoço. Entende? É terrível. O tratamento é improvável, entende? É muito difícil prometer um tratamento. A cirurgia também é muito complicada e não pode ser garantida que vai dar um bom resultado. E também uma nevralgia incrível que tem a ver com nervos cranianos, né? Que se chama nevralgia de dor de dente. A dor de dente é uma nevralgia, entende? Só que na nevralgia, ou por um processo, um abscesso, uma infecção no dente, uma exposição do nervo por uma cárie dentária, por uma exposição do canal, entende? É uma nevralgia. Mas dor de dente, quem que aguenta, né? Então, pode ser nevralgia do trigêmeo, dor de dente e a dor ciática. São os melhores exemplos que eu posso dar de nevralgias. Outra nevralgia também, não tão frequente, são as pancadas que se dão na costela, né? Quando você dá uma pancada na costela, fica uma dor terrível, que enfaixa, né? Que se irradia, às vezes, uma metade só do tórax. Que é uma nevralgia intercostal, também muito dolorida. Ou seja, as nevralgias são as campeãs de dores, né? O paciente já liga para mim e diz, olha, eu estou com uma dor terrível, nada resolve. Eu já sei que é nevralgia. Entende? Não sendo pedra no rim, entende? É uma nevralgia.
Entende? É uma nevralgia. Entende? Também disse em outras ocasiões, aqui na Vibe Mundial, né? Você tem uma trama no corpo inteiro de raízes nervosas. Seu corpo tem uma rede de espaços mínimos, né, de raízes nervosas. Onde eu picar você no teu corpo, você vai não só sentir a picada, como você vai saber o lugar onde está sendo picado. Porque você tem ali uma raiz nervosa, em qualquer lugar da geografia do teu corpo. Já os vasos sanguíneos são um pouco diferentes. Existem os microvasos. Tanto que eu aplico muitas medicações, às vezes injetáveis, né? E muitas vezes não sangra. E muitas vezes sangra. Entende? Já que os microvasos não são tão frequentes na trama em volta do nosso corpo como as raízes nervosas. Entende? Então, a nevralgia é uma defesa tua. Entende? Ela está alerta lá. Nada pode te agredir. Nada pode agredir essas raízes nervosas. Não, elas chiam. O modo dela chiar é dar uma dor terrível. Para você sair correndo atrás de socorro. Entenderam? Então, as nevralgias são muito fortes. Entende? Mas eu estava falando, na metade anterior, que nós temos uma linha direta com pacientes, com ouvintes e com seguidores de nossas jornadas. Essa linha direta é código 11 9 3014 8888. Linha direta com pacientes, ouvintes, seguidores das jornadas para pedir orientações à distância, perguntas, dúvidas. Tem 11 9 3014 8888. E na primeira metade da jornada de hoje, eu expliquei que, através dessa linha, eu recebo muitas perguntas, muitas. Mas tem duas perguntas que toda semana me fazem. Nem todo mundo ouve sempre as jornadas aqui na Vibe Mundial. Então, às vezes, eu tenho que ser um pouco repetitivo, porque são perguntas que vêm de tantas pessoas que eu faço uma nova jornada. E a pergunta que vem, que é a mais frequente que vem na linha direta, é sobre dor ciática. É aquela dor lombar, em geral lombar, às vezes misturada com dor no pescoço, dor nas costas, para aquela dor lombar que se irradia para uma perna ou para as duas pernas, com dor, dormência, cãibras, inchaços, dificuldade de ficar em pé, dificuldade à marcha, cansaço, perda de força, perda de equilíbrio, entende? Então, muitas das perguntas que chegam dizem respeito à dor ciática, né? É a campeã. E a outra pergunta também, paralela a essa, que chega sempre, sempre. Estou em Mercúrio, por que esse nome? Cura pela medicina espiritual. Né? Por que esse nome? Né? Então vejam vocês, né? Na primeira metade da jornada de hoje, eu disse que nós, seres humanos, atingimos determinados graus de conhecimento. Né? Vejam vocês, como que um ser humano se atreve a imaginar um foguete espacial que transporta uma cápsula espacial e despeja astronautas, por exemplo, no solo da Lua? Entende? Os seres humanos que bolam um robô que parece que há 10 ou 12 anos tem um robô que o ser humano mandou ao planeta Marte e que até hoje está fazendo pesquisas no planeta Marte, mandando fotos, informações sobre relevo do solo, informações sobre o passado do planeta Marte, entende? Então vejam vocês, olha o grau de conhecimento que atingiram essas pessoas para chegar nesse ponto. E tem mais. Houve uma vez aí um problema e os astronautas não podiam voltar. Pois bem, demorou um tempo aí, alguns meses, e acharam uma maneira de chegar até lá de novo e trazer os astronautas para a Terra de volta, sãos e salvos. Entenderam? Então, a humanidade tem vários níveis de conhecimento. Entende?
Por exemplo, nós médicos, né? Tem o urologista, tem o neurologista, tem o ortopedista, tem o otorrinolaringologista, certo? Tem o ginecologista, tem o psiquiatra. Então, são vários níveis de conhecimento, entende? Entende? Como ortopedista, eu posso dar mais a um paciente de caráter ortopédico, entende? Se eu sou urologista, eu dou ao meu paciente boas respostas ou bons tratamentos da esfera urológica, entenderam? Então, nós temos vários níveis de conhecimento. E o ser humano atingiu um nível incrível. Imagine vocês para levar uma cápsula para Marte, ou para levar um astronauta para a Lua e trazer de volta, entende? É um conhecimento incrível, incrível. E, às vezes, esse conhecimento requer a sintonia de vários e vários cérebros. Um só não seria capaz de bolar isso, entende? Olha o computador hoje, olha a inteligência artificial que está acontecendo, entende? Mas o homem, meus caros, com tudo isso, ele é muito pobre, ele é paupérrimo em conhecimento espiritual. E vocês não podem imaginar como esse conhecimento espiritual é importante para a vida, para o destino das pessoas, entende? É uma coisa incrível, entende? Como esse conhecimento espiritual é importante. E eu sinto assim, que a cada dia, embora muitos dizem eu sou ateu, né? A cada dia a humanidade parece que está mais ávida, mais interessada em conhecimento espiritual, entende? Porque esse é o destino, entende? Você caminha em direção a Deus, você caminha em direção ao Espírito, mas nós estamos longe de atingir isso. E veja bem, não quer dizer que você vai fazer 5 faculdades, 5 universidades e vai falar com Deus. Não, não vai. Porque para falar com Deus, você nunca vai chegar a Deus pelo raciocínio científico. O raciocínio científico é o ver para crer. Você nunca vai ver Deus. Você nunca vai ouvir Deus. Você não vai sentir cheiro de Deus, nem sabor de Deus, nem vai tocar Deus. Entende? Que é os sentidos físicos, né? Teus informantes físicos. Entende? Então, Deus só será entendido quando o ser humano entender o reino espiritual. Então, vejam vocês. Nós aprendemos no ensino fundamental, né? Esse universo é feito de 3 reinos. Reino mineral, reino vegetal e reino animal. Foi a isso que vocês aprenderam? Eu também aprendi assim. Embora isso não esteja errado, não está completo. Entenderam? Esse universo é feito de 5 reinos e não 3. Tá? E vou dar a ordem em que eles nasceram. O primeiro reino, quando tudo era zero, quando tudo não existia, quando nada existia, era tudo zero, o primeiro reino que surgiu se chama reino espiritual. Reino espiritual. Ou reino da criação. É o primeiro reino. Ele que criou tudo. Entende? O céu e a terra. Todo o universo. E sabe qual foi a primeira criação do reino espiritual? Estão sentados? A primeira criação do reino espiritual se chama espaço. Espaço. Sem espaço, nada poderia acontecer. Entende? Sem espaço, nada poderia acontecer. E eu sempre dou um exemplo a todo mundo. Você quer um exemplo de criação espiritual? Quer um exemplo de criação espiritual? Olhe para o céu. Tem muro? Tem fronteira? Tem separação? Tem princípio? Tem meio? Tem fim? Não, por quê? Porque é espiritual. No espiritual é assim. Não tem princípio, não tem meio e não tem fim. E nada separa. Entende? Agora, vá você entender isso, né? Com o nosso raciocínio ainda, entende? Embora muito desenvolvido, mas muito distante do raciocínio espiritual. Muito distante, entende? Muito distante.
E não é faculdade que vai te fazer entender o reino espiritual. Entende? Eu sempre conto a história aqui, que eu atendi um religioso, né, um pastor da igreja protestante, entende? E sempre que eu atendo um religioso na minha clínica médica, eu gosto de conversar com eles sobre a crença da religião deles, né? Porque eu indago muito sobre religião, tanto que frequentei muitas religiões, entendo muito de religião. Não profundamente, claro, mas eu entendo. Então eu comecei a conversar com ele, ele disse para mim: Rui, você quer falar comigo sobre Deus? Eu tenho 5 anos de teologia. Eu disse: o nome dele começa com E. Eu disse: a teologia é uma ciência. Toda a ciência é materialista. A teologia nunca vai explicar quem é Deus. Nunca. Você pode fazer 5 anos de teologia, você vai ficar com mais dúvida ainda. Entende? Porque para entender Deus, tem que entender do raciocínio espiritual. E nosso nível de conhecimento ainda está muito distante disso. Está muito distante. Mas eu sei algumas coisas do reino espiritual. Sei algumas coisas, eu sempre digo aqui para vocês. Então, a cura espiritual é a cura perfeita. Curou uma doença, cura todas. O mesmo indivíduo. E curou uma doença, cura todas, cura para sempre. A doença não volta mais. Entende? Porque o reino espiritual cura o doente, não a doença. Cura o doente. Então, o maior representante da cura espiritual que pisou nesse planeta se chamava Jesus Cristo. Entende? Ele era o mestre da cura espiritual. E os apóstolos foram os alunos que tinham esse professor. Mas ainda não nasceu outro professor desse nível para nos ensinar sobre cura espiritual. Entenderam? E outra coisa que eu sempre repito aqui, como todo mundo pergunta sobre cura espiritual. Vejo vocês. Vocês sempre estão buscando conhecimento. O que fizeram teus pais com você quando você era menino, criança ou menina? Primeira coisa, tem que pôr ele na escola. A escola para quê? Para adquirir conhecimento. Entende? Então, escolaridade. Universidade. Entende? Especialização, pós-graduação. Entende? Mas, meus caros, você acha que isso aí faz conhecimento espiritual? Faz nada. Faz nada. O maior número de ateus que existe são pessoas com alto grau de conhecimento universitário. Entende? O maior número de ateus. Entende? E o maior número de espiritualistas que eu conheci na minha vida são pessoas humildes, que nunca frequentaram uma faculdade. Entende? Por quê? Porque nas pessoas humildes brota uma coisa chamada sabedoria. A sabedoria está acima da intelectualidade. Muito acima. Entenderam? Está muito acima. Então, eu já vi muitos iletrados sábios e já vi muitos burros universitários. Entenderam? Entenderam? Então, o raciocínio espiritual ele é totalmente diferente, né? Diferente. Eu dou sempre alguns exemplos. No raciocínio espiritual, quem dá fica com mais. Poxa, no raciocínio matemático, científico, não. Quem dá fica com menos. Não. No raciocínio espiritual, quem dá fica com mais. No raciocínio espiritual não tem tempo. Tudo é agora. Não tem tempo, então não tem idade. Ah, não tem idade, então não tem envelhecimento. Entenderam? O raciocínio espiritual, a vida é eterna. Vejam bem. A tua consciência, a tua mente, a tua consciência, tua alma e teu espírito tem vida eterna. O teu corpo físico e o teu pensamento, que é cerebral, tem prazo de validade. Quando se diz assim, você tem vida eterna, é a tua vida mental, a tua vida da tua consciência, a tua vida da tua alma e a tua vida do teu espírito. Elas são eternas. Mas o teu corpo físico, o teu pensamento, tem prazo de validade. Entendeu? E no reino espiritual, não tem impossível. Não tem impossível. Se não tem impossível, não tem incurável. E o maior exemplo de cura espiritual, que eu dou sempre, é a tal cura espontânea.
É um doente com uma doença devastadora, um câncer com metástase em tudo quanto é lugar, com poucos dias de vida que lhe restam, decretada a sua morte, milagrosamente ele se cura, sem tratamento nenhum. Nesse momento que eu estou falando com vocês, centenas, milhares de curas espontâneas estão acontecendo. E elas, curas espontâneas, acontecem muito mais num casebre humilde do que no pátio de uma universidade. Entenderam? Entenderam? Então, meus caros, a cura espiritual não só é uma cura incrível, como você aprende sobre ela através de uma propriedade que você tem e não usa, chamada intuição. A intuição é o sexto sentido, o primeiro sentido espiritual. Eu já falei isso aqui, entende? Na intuição moram todas as respostas. Centenas de invenções, ou milhares de invenções desse mundo, aconteceram nos inventores por intuição. Albert Einstein, Thomas Edison, Santos Dumont. Entenderam? Alguns exemplos. Entende? A intuição tem todas as respostas. A intuição é o Espírito Santo. É o meio de comunicação pai e filho. E para ouvir a intuição, todas as respostas estão lá. E as respostas da intuição têm o nome místico de revelação. Entende? E a cura espontânea é a expressão médica. Porque para os místicos, a cura espontânea é um milagre de cura. Entende? E a cura espiritual não só ela cura, como ela usa médicos para inspirá-los para promover uma cura que é espiritual. Entende? Ensina o caminho, entende? Para conseguir a cura. Entende? Então, isso é importante. Medicina, religião, espiritualidade. E outra coisa, não confundo. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Mas não vai mais dar tempo hoje de eu falar a diferença entre as duas. Mas eu vou falar na próxima jornada. Entende? Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Jesus Cristo não tinha religião, nem Buda. Entende? Nem Buda. A espiritualidade é outra coisa. Entende? Então, algumas coisas eu aprendi sobre espiritualidade. Espiritualidade, você não busca conhecimento, não. A espiritualidade busca você para te ensinar, desde que você sintonize o silêncio, o isolamento, a contemplação e a meditação. Mas a jornada de hoje terminou. Que pena, já terminou. Mas eu prometo continuar nesse assunto, que é muito importante, muito interessante. Eu estou falando aqui sobre o que nós almejamos para o futuro da humanidade. Entendeu? Que é a cura espiritual. Muito bem. Mas se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu trato de dores crônicas, eu trato de sofrimento humano. Dor, todo dia. Todo dia. Das 9 da manhã às 5 da tarde, vem um paciente, vem outro. Dor. Eu trato de dores crônicas. Entende? Então, eu tenho 2 clínicas em São Paulo que cuidam de dores crônicas. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do Estádio do Pacaembu. Entende? Os telefones de nossas clínicas comuns, fixo 11 3661 4243. Celulares de nossas clínicas, 1197082-8015. Ou, para emergências, esclarecimento de dúvidas, orientações à distância. Entende? Usem o telefone 119-3014-8888. Entende? Então, estamos terminando a jornada de hoje. Então, vou repetir o chavão de sempre, porque é importante. Entende? Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, só tendo muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Assim como você pensa, você cria. Assim como você sente, cuidado, você atrai.
E assim como você acredita, você realiza. É isso, até a próxima.